Bem, pessoal, bem-vindos aqui ao canal Gap Filosófico. Hoje estamos recebendo aqui Lúcio Massaferri, que vai nos falar um pouco sobre a temática, né, sugerida por ele, né, que é a seguinte: quem foram os sofistas? O poder da linguagem na antiga democracia grega. Ele vai fazer uma exposição aqui, tentando relacionar com alguns aspectos da contemporaneidade. Pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo, é uma satisfação aqui recebê-lo e escutá-lo, né? E a gente vai desenvolvendo aí esse bate-papo a partir da sua exposição. Pode ficar à vontade, viu? Boa tarde para todos, boa tarde, querido Alberto, gratidão pelo convite, né, de estar aqui no teu canal, no Gap Filosófico. Pois bem, quando a gente conversou, né, combinando o tema que a gente bateria papo hoje, e eu sugeri sobre os sofistas, né, sofistas gregos, da antiguidade grega, eu fiz questão, você lembra, de associar os sofistas, né, os mestres sofistas, com a questão da linguagem, com a questão do poder da linguagem no contexto em que eles viveram, em que eles ministraram aulas na Atenas da Antiguidade. É um tema, tratar dos sofistas, é um tema, ao mesmo tempo que é fascinante, né, ele traz uma série de complexidades, de pequenos problemas que estão interligados, né? Vamos, então, tratar, primeiramente, quem foram os sofistas, né? Que a gente ouve falar. Depois de ter estudado muito tempo, né, a pesquisa na área da filosofia que eu desenvolvi sobre os sofistas, né, dentro da filosofia, eu considero os sofistas como pensadores que estão dentro dessa linha histórica da filosofia e não apartados, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente que eu vou explicar. Ela começa, na verdade, na graduação da filosofia, né? Explicando aqui para quem está nos ouvindo, eu tenho dupla formação, né? A minha primeira faculdade foi de psicologia, eu me especializei em psicanálise, fiz uma pós, e depois era um projeto meu antigo, né? Já tinha pensado isso, jovenzinho já, de cursar filosofia para, digamos assim, ampliar um pouco as perspectivas, né, do que a faculdade de psicologia, penso eu, poderia estar me dando, né? Enfim, abrir um pouco mais a minha visão. E realmente eu creio que foi o que aconteceu. E na faculdade de filosofia, como é que surgiu isso? Né? Logo no início da faculdade de filosofia, eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado, mas na graduação estávamos numa aula de filosofia antiga, e me foi apresentado na aula um pensador chamado Gorgias Leontino, ou Gorgias de Leontini, que era a cidade dele na Sicília, na Magna Grécia, né? Cidade de onde ele veio, onde ele nasceu e viveu. Me foram apresentadas umas ideias dele que me chamaram muita atenção. Ele é considerado, né, na tradição filosófica, um sofista, né? Que é uma analogia entre linguagem, palavra e fármaco. Então, foi nesse momento que eu me senti capturado para estudar os sofistas, né? Eu fiquei muito impressionado com essa analogia. O poder da linguagem, o poder de encantamento, o poder de persuasão, a força da palavra, tal como um fármaco quando ele age no corpo, né? Uma analogia. E aí começou um aprofundamento em quem foram os sofistas, né, o que eles fizeram e tal. E vou explicar agora de uma maneira bem resumida, mas com rigor, qual é a complexidade da gente entender quem foram os sofistas. Esses personagens, né, que foram personagens reais, né, que viveram na antiguidade grega, alguns deles interagiram com Sócrates, por exemplo, outros com Platão e alguns outros de uma geração mais à frente com Aristóteles, né, essa linha desse trio canônico da filosofia antiga, eles eram basicamente, a gente pode dizer que eles foram os professores itinerantes, né, naquele contexto. Eram estudiosos, eram pensadores que não conheciam apenas
gramática, ou oratória, ou arte retórica, como comumente é veiculado de uma maneira mais genérica a respeito das atividades deles. Eles, na verdade, davam aula de física, de ética, né, também, e também no sentido bem amplo, né, da política, no sentido da arte de articular os pensamentos com a palavra em público. Por quê? Porque aquela, digamos assim, aquela paisagem política era da democracia, né? Estamos falando aqui, quando a gente fala dos sofistas, né, a gente está falando desde do início da democracia grega, dessa experiência, né, tão ameaçada na linha do tempo até hoje, até o seu declínio lá em Atenas, que eu digo mais ou menos aqui uns 130 anos, né, que eu vou datar de Péricles, que é onde eu gosto de marcar que começa, né, essa democracia a entrar no que a gente chama de um apogeu, né, daquela cultura, até ela começar a declinar. Então, os sofistas foram basicamente itinerantes, pensadores itinerantes, que conheciam vários saberes, né, entre eles física, ética, gramática, né, a retórica, a arte política, e eles perambulavam pelas cidades, né? A Grécia da época não era do tamanho que é hoje, que a gente for procurar no mapa. Ela era muito maior, né? Para vocês terem ideia, o que se chama de Magna Grécia na época pegava grande parte da Itália hoje, entendeu? Aonde a gente fala que seria Troia, por exemplo, é onde fica a Turquia, né? Alguns historiadores localizam Troia, a região da Turquia. Pois bem, basicamente a complexidade vem do fato de que eles eram pensadores itinerantes e que nós temos poucos escritos redigidos do próprio punho deles ou transmitidos, né, por outras fontes, mas que tenha sido escrito por eles originalmente, mas preservado por outros, né? Vou citar só um exemplo para ficar claro para quem está nos ouvindo o que eu estou falando. O Gorgias, por exemplo, eu falei Gorgias Leontino, que é talvez o mais conhecido deles, né, dos mestres sofistas, dos filósofos mestres sofistas. A gente não conhece, digamos assim, diretamente um dos grandes textos dele. A gente conhece ou por um fragmento que sobrou dele, que veio supostamente por Aristóteles, mas a gente chama de um pseudo-Aristóteles, ou por um outro que foi o filósofo cético, sexto empírico, que preservou, né? Então, essa transmissão ela não é direta, e isso é um fator que dificulta um pouco, né? Por quê? É uma transmissão que a gente, se for consultar, por exemplo, no livro, a gente não vai ter a mesma relação de reflexão e leitura como a gente tem, por exemplo, quando a gente vai ler um livro do Aristóteles, dos vários que nós temos hoje em dia, né, que foram preservados ao longo do tempo, como política, como retórica, como a física, como metafísica, como a história dos animais, como problemas. O Aristóteles tratava de vários assuntos. E também do professor do Aristóteles, que foi o Platão. Os inúmeros dramas do Platão, né? É bem diferente. Foi escrito por Platão, foi preservado pela academia, assim como os textos do Aristóteles, escritos por ele, compilados por ele e talvez por alguns de seus alunos, foram preservados pela sua escola, pelo Liceu, ao longo do tempo, né? Os mestres sofistas, eles não tiveram essa fortuna, né? Há textos deles, mas muito menor número do que em relação a esses dois grandes cânones da filosofia antiga, que são Platão e Aristóteles. Os sofistas, basicamente, eu acho que a gente pode dar essa definição, né? Agora, daí se desenvolvem algumas peculiaridades acerca do ensino deles, né? E acerca de como que Platão, por exemplo, transmite a atuação dos sofistas na Grécia, né? Alberto?
Você gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação específica? Por hora ainda não. Mas assim, Beleza. só um detalhe. Aí já que você perguntou, né? Não ia fazer a colocação agora, mas já que você perguntou, essa questão da dificuldade de se encontrar textos dos sofistas, isso é resultado, dá para dizer que é resultado de uma digamos assim, de uma disputa histórica de narrativas diante de uma perspectiva filosófica ocupada por Platão e por aqueles que predominavam em termos de poder? Dá para dizer que parte disso é uma questão que se relaciona com isso, ou não? Não dá para dizer isso? Foi ótimo, então, dar uma pausa para fazer uma pergunta. Acho que eu estava intuindo, então. Olha, Alberto, é bom você tocar nisso. Inclusive, na minha tese de doutorado, tem um capítulo que se chama Que foram os sofistas? Eu coloco provocativamente em vez de quem foram, né? Que eu apresento essa hipótese fundamentando, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso foi defendido, já eu fundamento, não vou fazer aqui nesse nosso encontro todo, porque a gente ficaria horas aqui, mas eu vou fazer duas observações que vão de encontro a isso que você disse. Onde eu cheguei nos estudos sobre os sofistas, destacando essa dificuldade da carência de textos, digamos assim, diretamente deles, ou transmitidos, mesmo que indiretamente, mas que fossem deles, em comparação com Platão e o seu aluno, Aristóteles, tem uma questão que ela passa por uma disputa de escolas. Tá? Isso é que eu estou dizendo, isso não é uma ilação, não é uma suposição, isso é fruto de muitos anos dessa pesquisa, né? Onde eu fui lendo e relendo, e comparando, e pegando passagens, trechos de dramas do Platão, né? Faço aqui um parênteses para quem não sabe, pode ser que pessoas interessadas que não têm a formação em filosofia não saibam, o Platão, ele legou textos, ele deixou textos, pelo menos os que nós conhecemos, não são exatamente textos explicativos no mesmo formato que o Aristóteles. Né? Nesse formato que nós conhecemos mais ou menos hoje em dia, descritivo, comparativo, Platão escreveu poeticamente. Platão escreveu dramas. Né? Inclusive, eu estou usando aqui com rigor a classificação que é o próprio Aristóteles que fala, do professor dele. Então, no livro Poética, na parte que nos restou, que é a das tragédias, das epopeias, é o Aristóteles que vai dizer que o Platão ele tem uma forma de desenvolvimento filosófico que é poética, são os diálogos. Então, foram dramas. Né? Voltando, esse grande parênteses que eu fiz, por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte, Alberto, todos que estão aqui nos escutando, boa parte do que o Platão legou nos seus escritos foi dedicado a mostrar o que era filosofia mesmo. Como se faz filosofia. Ou seja, o Platão dramatizava o encontro de Sócrates, que foi professor dele. O Sócrates não escreveu nada, não escreveu um texto sequer. Né? E aí vai entrar uma observação depois. Então, o Platão ele dramatizava o encontro de Sócrates, por exemplo, com Protágoras, que foi um dos grandes sofistas, foi um dos grandes pensadores, filósofos da antiguidade, era um especialista na arte política. Né? A política é uma arte das relações em sociedade, em comunidade, de gestão, inclusive. O Aristóteles define, né, basicamente desse modo, lembrando que o homem é um animal político, ele é um homem que está inserido nesse contexto de uma sociedade, de uma comunidade que passa por relações, que passa por contatos. Então, a arte política é essa arte. Né? Górgias é o nome de um outro drama do Platão, Alcibíades, Hípias. Se a gente for fazer um levantamento, Platão dedicou vários dramas aos mestres sofistas, onde ele mostrava como que fazia filosofia com Sócrates em diálogo com alguns desses grandes pensadores da antiguidade. Né? Aí, eu vou
lançar aqui uma visão. Tem, bem basicamente, duas direções. Uma tradicional, né, e isso se costuma fazer ainda, né, algumas professores de filosofia dão essa direção, né, e como no drama, nos dramas do Platão, é o Sócrates, né, que vai mostrar como que se filosofa, né, através da dialética, que era a arte própria do filósofo, né, segundo Platão. Então, os sofistas ali, eles acabam tendo, ao longo do drama, né, uma caracterização, né, um pouco caricata, como daqueles que, muito embora pareçam que vão fazer filosofia, muito embora digam que vão fazer filosofia, eles não fazem. E no diálogo com Sócrates, o Platão, poeta, né, Platão alimentou uma época da sua vida, principalmente antes de conhecer Sócrates, o sonho de ser um poeta, um tragediógrafo. Então, Platão conduz nessa direção. Nessa dramatização, há uma armadilha, Alberto. Sabe? Qual é a armadilha? Né? Por exemplo, na faculdade de filosofia, né, a filosofia antiga, muito embora fundamental, eu acho que todos que fazem filosofia e tal, eles devem ter uma boa base da antiga, uma linha histórica no tempo, né? Mas eu creio que deve-se ter uma atenção especial com essa tendência do Platão. Por quê? Porque, assim, várias fontes, aí eu vou me referir a depois de Platão, várias fontes que examinaram a obra do Platão, que pensaram os diálogos, os dramas, né, do Platão, os diálogos socráticos, digamos assim, essas pessoas detectaram, né, e eu lendo também detectei, que havia um espírito de competição muito grande no Platão. Né? Eu vou dar o exemplo de um filósofo recente, eu considero recente, o Nietzsche é muito próximo da gente, né, que o Nietzsche, boa parte da obra dele, o Nietzsche vai trabalhar esse espírito agonístico. Né? O que é agonístico? Esse espírito de competição, esse espírito de disputa que o Platão tinha. Obviamente, um espírito de competição, de disputa, que não era só no âmbito pessoal, né, do provável temperamento, né, ou características do ser do Platão enquanto sujeito, enquanto homem, mas do próprio caráter que ele seguramente deu à escola dele. Chamava-se academia. Né? Para o pessoal que não sabe, mas para quem está estudando filosofia, e já estudou filosofia e tal, é falado que Platão, na entrada da sua escola, né, na academia, ele tinha uma placa, dizeres, dizendo que só adentrasse aquele espaço aqueles que conhecessem a geometria. Né? Então, o Platão ele tinha digamos assim, uma postura de rivalização muito grande. Então, isso é muito marcado, eu acho, já digamos, no início dessa construção da imagem dos sofistas, né, como pensadores não tão rigorosos como os filósofos que seguiam aquela linhagem, Sócrates, Platão e depois Aristóteles. Né? E em relação aos escritos, é aí que eu vou fazer a outra observação. Eu disse que são dois pontos. Né? Isso fruto da pesquisa que eu fiz. Né? Inclusive, separei aqui, posso ler mais adiante, eu separei porque é uma citação, mas ela é muito importante para que as pessoas saibam de onde que eu tiro que havia uma disputa muito grande na própria escrita, né, de ambos, né, tanto do Platão como do Aristóteles. É que há passagens, né, tanto em Platão como em Aristóteles, onde a gente pode ler, né, literalmente, não é interpretação, isso é do grego, bem traduzido, né, que os rivais deles, itinerantes, estrangeiros, né, que chegavam em Atenas para ensinar, que eram esses mestres sofistas, Gorgias, Protágoras, Hípias, que era anterior a Platão, o Alcidamante, aluno do Gorgias, eles não eram falsos pensadores. É aí que está o pulo do gato, que eu acho que um curso breve de filosofia antiga, muitas vezes,
ele não passa. Isso está nos textos. No Aristóteles, a gente encontra isso, por exemplo, nas refutações sofísticas. Né? Ou seja, você encontra sobre os sofistas nas entrelinhas deles também. O que eu estou me referindo? Uma passagem, que eu vou dizer onde fica. Ele fica em 184a, caso alguém queira conferir. É a famosa passagem na qual Aristóteles vai se referir a esses itinerantes como pessoas que passavam pela cidade, eles vendiam o saber, né? Eles comercializavam, davam aulas, disse que a maioria não cobrava barato, mas o Aristóteles ele vai usar uma imagem que ajudou muito, por uma pressa, eu acho, de se entender o que ele estava dizendo, a forjar a imagem dos sofistas como mercadores de um falso conhecimento. O que ele diz? Ele diz assim, esses caras, estou usando as minhas palavras, tá? Mas está em 184A do Refutações Sofísticas, que é um livro que Aristóteles escreveu em referência ao pensamento dos sofistas. Não é demais pensar que algumas coisas não foram escritas, né? Talvez o que interessava para colocar como refutação. Então ele vai dizer o seguinte, esses caras que chegam aqui para ensinar e cobrar caro pelo ensinamento, eles não fazem filosofia como eu faço, né? Ou como o meu mestre Platão fez. Por quê? Aí ele faz uma analogia muito legal. Ele vai dizer assim, porque ao invés de ensinar os seus alunos a fazer sapatos, eles vendem sapato pronto. Veja só o que o Aristóteles está falando, gente. Presta muita atenção. Isso ninguém me contou. Eu ouvi colegas que só fizeram duas disciplinas de filosofia antiga e tal. Isso aqui é pouco, eu acho. Né? O ideal é você estudar mais. A base... Eu falei Nietzsche aqui, é um parênteses, tá? Eu falei Nietzsche aqui, mas Nietzsche, Hegel, Foucault, Derrida, você pode pegar Marx, essa turma toda conhecia filosofia antiga. O trabalho do Marx de formação de graduação era sobre Demócrito. Você entende? Então, eu estou frisando que é muito importante. Nietzsche conhecia muito, Nietzsche dava aula de filosofia antiga, de filosofia clássica. Tá? Então, voltando, olha a pegadinha. Quando Aristóteles vai dizer que esses rivais, esses mestres sofistas, né, em vez de ensinarem como se faz o sapato, né, eles vendiam o sapato pronto, ele não está ali dizendo que eles não sabiam fazer sapato. Ele está dizendo que eles passavam rápido, davam cursos breves e rápidos, cursos nos quais eles não vendiam a arte, né, o saber fazer sapatos. Eles davam prontos, ou seja, era um saber pontual que eles comercializavam. O Aristóteles, no caso, ele está fazendo uma crítica que ela é mais ética do que propriamente filosófica, no sentido de uma falha. Ele está apontando como se fosse um desvio moral. Caso alguém da falha, mas você está interpretando meio forçado. Não estou, não. Olha, eu teria mais de 100 passagens, que foram muitos anos estudando, a minha tese de doutorado trabalha um capítulo inteiro sobre isso. Para confirmar isso que eu estou dizendo, e respeitando essa linhagem, Aristóteles, Platão e o Sócrates, né? Sócrates nada escreveu, professor de Aristóteles, professor de Platão, que escreveu dramas, ainda muito influenciado, né, por uma cultura das tragédias, das comédias, ainda querendo, né, mesclar a verve poética com a sua filosofia, e depois Aristóteles. Essa passagem aqui, eu faço questão de ler literal. O professor do Aristóteles, o Platão, no livro Fedro, no drama Fedro, em 271, B7-C4. É uma passagem que ela não é muito curtinha, não. É uma passagem razoável. 271, B7-C4. Olha o que o Platão vai dizer. O Fedro, eu vou só contextualizar para vocês verem como havia uma rivalidade. O Fedro é um drama que mostra Sócrates, né? Que o Sócrates foi soldado, o Sócrates lutou em Anfípolis, em Potideia, ele foi hoplita, sabe daqueles filmes que tem aqueles quadrados que os soldados gregos usavam os escudos para se proteger e tinham as lanças.
tipo uma tartaruga, o Sócrates foi um hoplita, né? Ele lutou em guerras. Era muito comum poetas e filósofos terem sido soldados e tal. O que o Fedro faz? O Fedro mostra o Sócrates saindo das muralhas de Atenas, né, e depois voltando, e o discurso do Platão, ao longo do drama, vai mostrando Sócrates com as ideias dele, refutando, questionando toda uma tradição retórica siciliana que influenciou muitos sofistas. Mais à frente, se tiver tempo, fala um pouquinho disso. Mas praticamente todos os nomes dos grandes sofistas, filósofos itinerantes da antiguidade, da época de Sócrates, e um pouquinho já para Platão, eles estão nesse drama. E tem uma passagem que, literalmente, uma tradução fantástica do José Ribeiro, edição 70 do grego. Eu conferi no grego, tá? Quem sou eu para corrigir José Ribeiro, mas eu conferi, é literal, né? O Platão, ele vai soltar a seguinte afirmação. O que ele está dizendo é o seguinte: os sofistas, que ele questiona em vários dramas, eles conheciam a psique humana. Psique aqui, alma, tá? A psique no sentido de alma e espírito também. O que isso importa na obra do Platão? Importa que conhecer a psique humana, conhecer a alma, era requisito para ser um filósofo. Era requisito para saber lançar mão da dialética em busca da verdade, que era o que o Platão dizia, né, que seria o ideal do filósofo, né, buscar a verdade absoluta, una, imutável. Tá? Atenção, ele diz isso não é uma interpretação. A passagem é Fedro 271b7-C4. Ele diz o seguinte: no entanto, os atuais autores de artes retóricas, ele está se referindo a mestres sofistas que escreviam sobre a técnica do bem dizer, sobre a técnica do bem falar na cidade, porque os tribunais, né, da Atenas antiga, eram tribunais populares, havia muitos processos, houve até um problema em relação a isso, que depois a gente comenta. Então, a arte retórica era muito importante, né? Depois que a retórica vai cair numa coisa meio desqualificada, que hoje em dia as pessoas falam, isso é pura retórica. É um erro enorme. Retórica é quase que sinônimo de linguagem. É Nietzsche quem vai falar isso, inclusive. Né? Voltando, ele diz assim: no entanto, os atuais autores de artes retóricas, de quem tu, Fedro, ouviste falar, são astutos. Lembrem da passagem anterior de Aristóteles. E, apesar deles terem um conhecimento perfeito no que diz respeito à alma, psique, no grego, que está lá, eles dissimulam. Por isso, enquanto falar e escreverem desse modo, não nos deixemos persuadir de que eles escrevem com arte. Atenção, essa passagem é que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque esses dois trechos das Refutações Sofísticas de Aristóteles, de que eles só vendiam sapatos, não ensinavam a fazê-los, não quer dizer que eles não soubessem. É Platão quem confirma aí. Platão foi professor de Aristóteles. E o resto da pesquisa e tal, das coisas que eu fiz, também confirma e vai muito mais além até. Né? Vai corroborar o que o Alberto acabou de levantar aqui, que eu falei que, de certo modo, havia uma rivalidade muito grande de escolas. Ou seja, que eles conheciam-se. Eles faziam filosofia também. Só que eles comercializavam. Essa era a questão. A crítica, então, de Platão, de Aristóteles, mais profunda, se alguém quiser achar, ela vai nessa direção que, supostamente, né, temos que confiar na enorme, na massa de escritos dos dois que sobraram, de que eles tinham, digamos assim, uma postura ética totalmente diferente do que deveria ter o filósofo, né? Porque eles não ensinavam tudo, eles não diziam tudo. É o que o Platão está dizendo. Eles são astutos, eles conhecem a alma, eles sabem fazer aquela divisão que o Platão vai dizer no Fedro, né? De dividir os problemas em partes do método, né? Que é o método hipocrático, método. Né? O Descartes vai fazer uma releitura disso
deve ter lido seguramente bastante Platão, o discurso do método, mas isso está no Fedro descrito. Você decompôs o problema em parte, que eram os médicos que faziam para examinar a raiz de um problema, e eles sabiam fazer, mas dissimulavam, de olho na vantagem financeira. Essa seria a grande crítica. Tá? Só para eu fechar a observação, o Alberto, eu acho até que eu estendi aqui bastante, tem um detalhe, né, que você falou assim, tem a questão da rivalidade, e tem uma outra questão. Tá? O Sócrates, que foi o mestre do Platão, ele nada escreveu. Sócrates era o representante de uma época em que legar por escrito, né, a escrita ela não era tão recente. A escrita não era era uma novidade. Tinha poucos séculos antes. Hoje é que nós temos 3.000 anos e tal, mas o alfabeto, né? Se eu não me engano, eu vou colocar aqui século 10, 12, por aí, mais ou menos. Não era, sabe, hábito deixar por escrito obras, como Platão vai começar, dramas, e depois Aristóteles já vai começar o que a gente vê a conhecer depois, com algumas modificações, dos compêndios filosóficos, né? Metafísica, física, compartimentalizando, né, disciplinas próximas, mas definindo o que era filosofia. Então, eu acho que pode também ter, no caso, por exemplo, do Gorgias, que era um filósofo talvez um pouco mais velho, não, seguramente um pouco mais velho do que o Sócrates, uns 10 anos, a gente não sabe a data dele exata, é possível aqui a gente arriscar de que o Gorgias não tenha se dedicado a deixar livros e livros e livros, como o Liceu preservou dos Aristóteles, a Academia preservou de Platão. Né? Ele é da época do Sócrates, um pouco anterior. Outros sofistas também dessa época. Mas isso também não quer dizer que eles não tenham escrito textos. No caso do Gorgias, a gente tem o Peritumion-tos, né? Peritumion-tos quer dizer o sobre o não ente, né? Tem o elogio de Helena, o famoso elogio de Helena, no qual o Gorgias vai fazer essa analogia entre linguagem, logos, né, e o fármaco. Sensacional. Inclusive, eu costumo ler o elogio de Helena como uma retomada de problemas que tem no sobre o não ente, que é onde o Gorgias vai dizer que a linguagem, né, a comunicação nunca é plena, a gente não consegue dizer cabalmente o que são as coisas, o que é o mundo, a linguagem ela tem limitações. Né? E o outro texto também bastante conhecido do Gorgias é a defesa de Palamedes, a apologia de Palamedes, que era um personagem da mitologia grega. Muitos autores comparam esse texto, inclusive, com a apologia de Sócrates. As similaridades que existem. Ela é anterior à apologia de Sócrates, evidentemente. Né? Então, eu acho que sim. Fiz essa longa explicação aqui para dizer que havia uma questão de rivalidade de escola, sim. Ela foi construída muito também em função dessa coisa do estrangeiro, né? O estrangeiro chegando na Terra. Os sofistas eram mestres itinerantes, estrangeiros, basicamente, né? Que chegavam lá para ensinar, para cobrar dinheiro, né? Para ensinar os atenienses. Entendeu? O que a gente tinha de mais parecido, só para fechar, tá, Alberto? Passar a palavra para você, quiser fazer alguma colocação. O que a gente tinha de mais parecido, por incrível que pareça, para espanto de alguns, mas não todos, é o Sócrates. O Sócrates também ensinava, só que o Sócrates não cobrava dinheiro, não tinha escola, ele perambulava pela cidade, e o Sócrates ele é apresentado como um sofista, sim, em alguns dramas do Platão. E o processo que veio condená-lo à morte pela prática do suicídio, bebendo cicuta, ele era um processo típico, um processo que era movido, processo penal que era movido contra mestres sofistas. Ou seja, não crer nos deuses da cidade, traziam religiões de outros lugares, né? Não cultuar os deuses da cidade, trazer deuses diferentes. O caso do Sócrates tem a ver também com o tal do Daimon, né? Que ele ouvia, a voz que ele escutava, que não era nem Apolo, nem era Zeus, nem era Ares, Féstio, e corromper
né, os jovens, a subversão política, questionamento da democracia, das ideias, que era uma das ideias centrais na acusação. Né? Lembrando, aqui quem estiver nos ouvindo, e Alberto, que assim, há uma leitura que é minha, inclusive, de que o processo do Sócrates foi um processo político. O Sócrates foi perseguido politicamente. Isso já existia na democracia original grega. Né? Alunos deles, do Sócrates, foram golpistas, enfim, atacavam a democracia, uma série de problemas. Então, eu acho que sim, teve uma questão aí de rivalidade de escola muito forte, Alberto. Então, durante a sua fala, né, eu fui lembrando algumas questões, principalmente quando você falou sobre os grandes pensadores da história da filosofia, né, serem profundos conhecedores dos antigos e também de alguns da filosofia antiga, perdão, né? E a partir disso, né, me remete justamente o sentido de confronto a partir de de acordo com a minha interpretação, tá? De uma certa disputa, talvez, de perspectiva, vou chamar aqui de, talvez, epistemológica, né, digamos assim, que permeia, digamos assim, toda a história da humanidade dentro do sentido antropológico, de construções, digamos assim, culturais, psicológicas, até mesmo religiosas, né? Que, por exemplo, atualmente, né, costuma-se utilizar esse argumento de uma suposta sofística voltada para aqueles pensadores que são, digamos assim, que são colocados no mesmo pacote, né, que é chamado de, por exemplo, pós-modernismo, né, digamos assim, né. Já vi algumas associações nesse sentido, né. E aí, dos momentos da sua fala, né, dizendo que havia elementos, né, de acordo com os trechos que você citou, de disputas políticas e também de um certo desenvolvimento aqui, na verdade, né? Desenvolvimento não, uma falta de aprofundamento mesmo, assim, né, no estudo de filosofia antiga, né? Para poder perceber essas nuances, né? Não é exatamente que os filósofos sofistas não eram, ou por mais que eles fossem concebidos dentro de uma dimensão ética que não era compartilhada pelos filósofos, digamos assim, do mainstream da época, que era Platão e Aristóteles, e posteriormente até o Aristóteles vai, em certa medida, romper com Platão também, por conta de discordâncias que eu vou chamar aqui de epistemológicas, né? Que basicamente podem ser comparadas em alguns aspectos a determinados usos dessas teorias de conhecimento por parte de alguns sofistas. Eu estou tentando estudar esse tema já há algum tempo, inclusive eu tinha mencionado com você, por isso que você me interessou lá no grupo do Comitê Zero, você falando sobre a perspectiva dos sofistas. Eu estou tentando estudar alguns fragmentos, né, para poder perceber justamente essas nuances que você já pensou, né, já utilizou nos seus estudos, né? Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Um estudo mais aprofundado de pensadores, só para citar alguns deles aqui, né? De Hegel, por exemplo, dentro da sua concepção de dialética, e pensadores que supostamente, digamos, criticariam um sentido de totalidade hegeliano a partir do próprio desenvolvimento da perspectiva hegeliana, a gente consegue perceber que não existem tantos distanciamentos assim. Algo muito próximo do que você está falando aqui, referente aos sofistas, a Sócrates, né? Algumas próprias percepções desses filósofos que discordavam eticamente da postura dos sofistas e do uso que eles faziam desse determinado conhecimento, né? Que assenta a questão digamos assim, num parâmetro muito mais profundo do que simplesmente conceber os sofistas como não filósofos, ou conceber esses determinados filósofos que se opõem a um certo tipo de fazer filosófico, né, dentro da tradição, digamos assim, que eu estou utilizando aqui como exemplo a tradição dialético-hegeliana, né, é muito mais por conta de uma construção, digamos assim, de um certo fazer filosófico em reação a determinados pontos de críticas no qual aquela filosofia não se assenta, né? E na minha interpretação é sempre
não dá muito para fugir disso, no final das contas, né? Existe uma filosofia que reage a determinados pontos de discordância a partir de um ponto de vista de se conceber um certo tipo de possibilidade de explicitar a verdade ou não, ou mediante, inclusive, uma certa impossibilidade, que era muito mais o caso dos sofistas, nesse caso, né? Contra determinados filósofos que tentam produzir uma outra forma de explicitar uma essência do mundo, por mais que essa essência ela seja transmutável, digamos assim, né? É uma tentativa digamos assim, de conceber uma projeção psicológica, cognitiva, epistemológica em relação ao mundo, de maneira que eu possa me aproximar dessa concepção de verdade, que na minha interpretação era o caso do Platão, né? Por mais que houvessem lacunas ali, a própria ideia de Hora ali em Platão assume esse lugar de uma lacuna de acolhimento e de uma certa zona de indeterminação, né? Mas ele tinha essa intencionalidade de se aproximar de uma certa concepção da ideia, né? Por mais que essa ideia, em alguma medida, o próprio Platão concebesse que o máximo que daria para fazer era se aproximar. Então, a minha questão falando tudo isso, né, e aí levantar a bola para você complementar e fazer comentário, e se quiser discordar, enfim, ficar à vontade para comentar, é que é sempre um processo de produção cultural que exige um certo sentido, digamos assim, de produção de realidades, no sentido de concepções filosóficas, de concepções de mundo, de produzir cultura, que sempre vai demandar esse tipo de embate, né, digamos assim, né, de uma predominância da própria produção das realidades vigentes a partir da própria retórica, porque a retórica, enquanto linguagem, ela não é uma mera abstração argumentativa, né, como você bem mencionou. Então, era mais ou menos isso, não sei o que você acha. Então, estou aqui atento, escutando, não se trata nem de concordar ou não, estou atento, pensando, tá, Alberto? Pensando o que você está falando. Inclusive, eu botei até aqui no chat, enquanto você falava, para não esquecer, no privado, que me vieram 3 nomes em mente. Quando você estava falando agora há pouco. Eu vou citar um deles, o Derrida, por exemplo, né? Essa questão recente de, digamos assim, utilizar o termo sofista, né? O sofista vem de sofos, de sábio, né? Mas o sofista é pejorativamente, né? Uma significação ruim, negativa. O Derrida, em diversos momentos, alguns autores e em alguns locais, ele foi taxado de sofista, né? O estilo diferente da filosofia dele, que inclusive, eu usei aqui a palavra diferente, né? Que ele tinha a ideia da diferença, mas o Derrida foi taxado. Ele não faz filosofia, ele fala de desconstrução, ele questiona essa coisa fixa do conceito, de buscar uma coisa ideal, imutável, absoluta do conceito, quando, na verdade, o quase-conceito, ou seja, você adiar a definição cabal de uma coisa, principalmente as mais complexas, que são aquelas que são imateriais, né? É bom frisar aqui para quem está nos vendo, né? Tem uma diferença, né? A gente vai fazer, não que a gente tenha capacidade de dizer cabalmente, né? Um aparelho desse aqui no sentido material, mas há uma diferença entre você definir algo que tem uma concretude, de você fazer uma definição com a palavra conceitual, algo que não tem concretude, não tem matéria. Exemplo, justiça, né? Exemplo, liberdade. Né? Olha só, olha o problemão que a filosofia assumiu ao passar séculos, né? Quase que se omitindo de encarar de frente o problema da liberdade, uma vez que tínhamos, durante esses séculos, principalmente a partir das navegações, né, a questão da moeda do escravo, o problema da escravização, da escravidão. O conceito de liberdade, em alguns autores, e você sabe bem que você tem formação em filosofia, Alberto, alguns autores passa muito batido, assim. Como é que a gente vai pensar liberdade deixando de fora esse baita, desculpa, que esse puta problema que foi o processo secular, né, de séculos de escravização, de comércio, o homem anulado como moeda do trabalho escravo. Um exemplo. Então, voltando, né?
Então, essa deslegitimação, né, vamos dizer assim, hoje em dia ela é usada ainda, não só no campo da filosofia, da palavra mesmo. Você vê assim, fulano tal, você está sofismando, aí aparece alguém, às vezes também, que digamos assim, está fazendo algo parecido com um núcleo de transmissão de algo, e seja algo sem profundidade e tal. Muitos aplicam essa expressão, eu acho que equivocadamente, muito equivocadamente, né? Inclusive porque é uma ilusão muito grande crer que porque determinado pensador que escreveu alguma obra de filosofia, que deixou um legado, se intitulava assim, deixou que essa pessoa ela agia conforme ela falava. Que, no meu ponto de vista, é a grande questão da filosofia. Você agir conforme você pensa e fala. E há autores que não agiam, né? Escreve uma coisa, mas age diferente. E como que fica isso? Eu vou dar um exemplo que não é exatamente esse, tá? Mas ele lembra um pouco, que tem gente que não sabe disso. Digamos, o Platão crítico dos sofistas, por exemplo, né? Desse tipo de sofistas, né? Essa construção também um pouco poética e tal, né? Que os leitores de Platão até Aristóteles contribuíram muito, inclusive muitos de nós depois. O Platão tem uma passagem da vida dele que ele foi dar aula para um tirano. Eu acho que não foi de graça. Ele foi dar aula lá em Siracusa. Inclusive não deu certo. Ele foi preso, né, espancado e vendido como escravo. Compraram ele. Se eu não me engano, foi Filolau. Comprou ele, a liberdade dele. Ele vai fundar a academia quando ele volta. O Aristóteles, voltei aos antigos, vamos voltar ao contemporâneo. O Aristóteles, o fim de vida dele. Quem não sabe disso também, de uma maneira bastante divertida, porque é um bom filme. Veja o Alexandre, que é o Colin Farrell, faz o Alexandre, e meu Deus do céu, ele fez o Hannibal. Fez o Hannibal Lecter, esqueci. É um ator famoso, me faltou o nome agora. Ele faz o Aristóteles. O Aristóteles, ele participou de uma disputa com o Isócrates, que foi um aluno do Gorgias, para ser o professor do Alexandre, General Grande. Filipe queria contratar alguém para dar aula para o filho, e o Aristóteles ganhou a disputa. O Aristóteles ganhou muito dinheiro. Alguns dos livros geniais que o Aristóteles deixou, por exemplo, História dos Animais, que o pessoal da veterinária deveria ter uma gratidão imensa, né, a esses textos do Aristóteles, seguramente só foram possíveis pelas somas altíssimas que ele recebia, praticamente fazer uma espécie de zoológico particular, entendeu? Para avançar nos estudos. Anthony Hopkins, exatamente, muito obrigado. Anthony Hopkins. Ele faz no filme Alexandre, é um bom filme, eu recomendo, é um bom filme. Hollywoodiano e tal, mas é bem feito. Ele faz o papel do Aristóteles, né? E aí? Como é que fica essa questão? Aí alguém poderia, né? Mas ali é verdadeira filosofia. Tá certo. Então, a recomendação que eu faço, né, como especialista nesse estudo, eu sou, não cabe aqui dizer que não, é que a pessoa que queira se aprofundar, ela se detenha mais tempo na leitura, tente se aproximar um pouco mais, depois se afastar um pouco mais, para não entrar nesse erro que eu acho que você tocou nisso, muito embora não com essas palavras que eu vou dizer agora, de colocar, que é uma tendência do ser humano, né, Alberto, o pessoal que está nos ouvindo, é o bem e o mal, né? Assim, cabalmente, o que está totalmente certo e totalmente errado. Que isso é um engodo na história da filosofia. Sabe? A história da filosofia mesmo, eu acho que a maneira mais fecunda de nós nos aproximarmos disso é ter em mãos, ter em mente, né, a possibilidade dessa leitura de que havia disputa, de que havia rivalidade, de que havia omissões, de que houve apropriação de ideias. Claro que ocorreu apropriação de ideias. Eram escolas poderosas, Platão e Aristóteles. Academia, até hoje.
A gente vai malhar onde? Na academia. A gente vai fazer graduação, mestrado na academia, né? Sabe? São instituições muito poderosas, muito antigas, né? E que vieram nessa linha de transmissão, né? Que tem com muita força a busca pela verdade ideal, né? A verdade imutável e fixa. Eu estou frisando isso porque, para dar um salto em algo que eu acho que eu não coloquei de uma maneira clara, até agora pelo menos, que é o que a gente chama de mestres sofistas, eles não eram iguais uns aos outros, não, tá, gente? Não existiu, é uma fantasia nossa, querer forçar que os sofistas formaram um grupo homogêneo. Eles eram totalmente diferentes, com interesses diferentes, vinham de lugares diferentes. Se vocês quiserem um autor que fala muito bem disso, é o Theodor Gompers. Ele aponta isso muito bem. Inclusive, ele compara alguns sofistas com um certo tipo de jornalista muito bem treinado, preparado nos dias atuais, sempre prontos a enfrentar uma arena de debate no campo do desafio. A questão agonística da disputa dos discursos, que é uma característica daquela sociedade na qual viveram, né, e floresceram como pessoas, como pensadores. Sócrates, Platão, Aristóteles, não só eles, mas passando por ela, Empédocles, Anaxágoras, teve livros queimados, queimaram os livros dele. O processo a ser movido contra ele era parecidíssimo com o do Sócrates. Protágoras, o mesmo processo que o Sócrates sofreu era do Protágoras, queimaram os livros dele. Entendeu? Gorgias, nós temos textos dele, né? É o que eu mais estudei por causa da analogia entre linguagem e o fármaco. E tantos outros, o próprio Sócrates, né? Que a tradição filosófica fica um pouco perdida, se coloca o Sócrates no campo dos oradores, ou da filosofia, ou da retórica, da sofística. Ele não se declarava um sofista, né? Lá em Atenas mesmo, a partir de um momento, sofista passou a ser uma palavra, uma definição mais negativa, entende? Só para concluir, fazendo aqui uma tabelinha com a sua colocação, o próprio Nietzsche, que eu sei que você estuda, né? Eu também estudo, eu gosto muito da pegada do Nietzsche em relação a esse contexto em que floresceu essa cultura, os sofistas e tal. O próprio Nietzsche, em determinado momento da produção, da vida dele, eu não lembro aqui ao certo agora, porque assim, eu não estou o tempo todo relendo as passagens específicas, se há o uso dessa palavra, mas o Nietzsche ele recebeu, em algum momento da vida dele, um descrédito típico também de quem faz sofismas, sofísticos na filosofia, né? A partir de um certo momento, a filosofia dele ressurge, né? ou renasce com uma força imensa, mas ele sofreu muito um período de um processo de descredibilização, né? Inclusive, alguns utilizando a questão da saúde dele. O Nietzsche é louco, ficou louco. O Freud, inclusive, ele vai ler o Et Homo muito em função de uma provocação de colegas do Círculo das Quartas-Feiras. O Freud, no início, né, ele tinha aquela galera que ele se reunia para debater os casos, a psicanálise estava, né, florescendo, surgindo e tal. O Freud foi ler esse livro, isso é um testemunho do Freud, está escrito, tem um livro que está escrito isso, né? Que ele foi porque provocaram ele, dizendo, olha, esse cara, o Nietzsche está insano. E o Freud leu o livro, coisa mais linda, ele disse que era uma das peças escritas mais bonitas e mais completas que ele já tinha lido. Sensacional isso, né? E esse cara, para outros, né, colocavam em xeque se o que ele faz é filosofia. Foucault era outro. Isso aí eu já presenciei. Eu já estive em aulas e seminários e tal, onde estava sendo apresentado disciplina com Foucault e pessoas com uma formação um pouco mais, como é que eu vou dizer aqui de uma maneira sem ser mais rígida, digamos assim. Não, mas isso é história, isso é sofístico, isso não é filosofia. As classificações assim
que eu acho, para além de equivocadas, né, elas fazem parte de, como diz o Casertano, que é o autor Giovanni Casertano, brilhante, ele vai dizer assim, são os castelos teoréticos, morais, né, que se construiu em torno da própria filosofia, Alberto, ao longo do tempo, e que fez a filosofia, é isso mesmo, uma construção quase que idealizada, né, sem buracos, entende? Sem falhas. Novamente pegando um autor que eu adoro, que é o Derrida, que é o que o Derrida vai denunciar, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui atrás, não vai ser tanto trabalho eu pegar, só para mostrar. Aqui, ó. Inclusive, isso aqui, ó. Demorei um pouquinho, mas consegui. A Farmácia de Platão, né, é um dos livros do Derrida que eu mais fininho, né? Eu recomendo muito que as pessoas leiam, né? Que é um livro em que parte do que nós estamos conversando aqui hoje, o Derrida vai dar um trato nisso muito bacana. Inclusive falando disso tudo que a gente está dizendo aqui. O Gorgias, a rivalidade com a escola do Platão, na verdade, a rivalidade da escola do Platão com Gorgias, né, que era um filósofo, em especial, essa minha leitura, que ele causou um certo incômodo à tradição filosófica antiga, justamente por problematizar o poder e o alcance da linguagem e por problematizar os limites do conhecimento e os critérios de verdade. Isso tudo está escrito em texto de Gorgias. Era um pensador muito complicado de ser, digamos assim, refutado para os que gostam de ficar refutando, né? E eu não sou, por exemplo, um filósofo que gosta de ficar refutando, não é o meu estilo. Eu não gosto de perder tempo com isso. Eu gosto de fazer filosofia e de escutar muito, entendeu? Mas ficar refutando, isso aí não é uma prática que me dá prazer exatamente na filosofia. Esse livro aqui, que eu recomendo muito, A Farmácia de Platão, a palavra como fármaco, a escrita como fármaco, é muito bom. De um pensador que muitos colocam essa tarja, né, sofista. Isso aí, literalmente, né? Tem gente que chamou pejorativamente ele de sofista. Para concluir essa observação, eu só queria fazer aqui uma referência, né, a uma característica dessa época de florescimento dos sofistas, né? E aí a gente passa, se quiser levantar mais alguma coisa, que é o seguinte, né? Eu acho, né, que uma das maiores contribuições, vou agrupar aqui, dos sofistas, né, mesmo eles sendo diferentes, né, foi a de realizar uma modificação, uma mudança, né, nas perspectivas sobre o papel da palavra, o papel da linguagem, o papel que a linguagem exercia no contexto da organização política, né, daquela vida em comunidade. Eu acho que esse aí foi o eixo do problema, porque eles ensinavam também aos jovens da juventude dourada, digamos assim, que ia procurá-los, juventude dourada que tinha grana para pagar as aulas deles, a arte política, né? E eles fizeram isso, que eu vou dizer, ao problematizar o poder e o alcance da linguagem, como Gorgias faz, tanto no Sobrenoente, como no Elogio de Helena. E veja só o que eu vou dizer, o Protágoras, nós não temos textos dele que tenham nos restado. A gente tem aquela máxima totalmente descontextualizada, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e são, das que não são, que é levado por alguns para o terreno da galhofa, inclusive. Ele diz que o quente pode ser o frio para um, para outro, tudo depende. Gente, por favor, né? É muito difícil que um pensador de peso, que o Platão dedicou um livro com o nome dele, pensasse uma coisa tão infantil assim, né? Eu acho muito mais compreensível, como Nietzsche faz relendo isso,
que ele estivesse apontando para essa questão relativa, né, que está ligada ao conhecimento, da amplitude de um conhecimento total e cabal e final, imutável, verdadeiro do não. Isso é problematizável. Isso Gorgias faz também. E isso é um problema. Isso é um problema. Ah, mas não é um problema. A filosofia verdadeira do Platão, do Aristóteles, elas vão na direção do conhecimento. A ciência, a primeira filosofia. Ah, é? Peguem, então, o livro da interpretação do Aristóteles e lá no início vocês vão ver o seguinte. A palavra falada, ela é signo das paixões da alma, das afecções. É o mesmo que o Gorgias vai falar no Peritum Ontos, no Sobre o Não Ente. É o mesmo. E ele vai dizer mais, Aristóteles. E a escrita, ela vai significar, simbolizar esse signo das afecções. Ela é símbolo do símbolo. Ele, quando coloca isso, ele vai colocar um problema do conhecimento. Basta a pessoa querer entender o que ele está dizendo. Um é signo da afecção. Afecção, ou seja, o que um objeto com calor causa em mim, não é o objeto com calor em si mesmo e nem essa plenitude. Eu olhar para o sol aqui e ver aquela bola, me parece meio amarelada, quase laranja e tal, e me incomodar, não é o sol. Ele, plenamente, eu estou dando uns exemplos um pouco forçados, para destacar que o Aristóteles está dizendo palavra significa a paixão da alma, ou seja, como que a nossa mente, a alma, a psique, ela é afetada pelo mundo, pelo real. Então, são problemas nevrálgicos, né? Que esses mestres sofistas colocaram naquela época e que grandes pensadoras e pensadores como Marx, Hannah Arendt, Foucault, o Hegel, né, que vai fazer um resgate do modo como ele pôde fazer, sendo um alemão da época, da dialética, da história da filosofia, que ele faz, e tanto serviu a gente, tanto para o lado do pessoal que é da mais sociologia, ciências humanas, da política, como o caso do Marx, como o pessoal também que foi da psicanálise. Lacan, quem vai ler Lacan, como Hegel é importante também, né? E para finalizar, né, essa galera que a gente chama de sofista, eles vão colocar, né, à vista de todo mundo justamente a existência de uma dissimetria que é insuperável entre as leis que governam a natureza, a physis, né, e as que norteiam a convivência humana, que são leis escritas, que são leis de costumes, muitas vezes. Tem uma dissimetria, né? Eles mostraram que esse universo relacional humano é erigido, fabricado por linguagem, sendo aos humanos interditado o saber absoluto sobre o que rege a natureza. Fato. É interditado. Se não for interditado, chegamos, então, ao ponto do conhecimento total, pleno, absoluto. E a luta nossa aí para estar avançando com as ciências, né, cada vez mais, para desvelar, né, o que a gente chama de leis da natureza, a gente arrogantemente chama de leis da natureza, mas que a natureza mesmo, ela em si mesmo, é a natureza pensante, para falar aqui de Spinoza, sabe-se lá se elas têm leis, né? Mas nós, humanos, a gente vai tentar nomear isso, né? Então, acho que é esse gesto inovador deles, como eu falo na minha tese, surpreendeu a todos, por quê? Porque eles mostraram na plenitude da ambiência política, da democracia, o poder e a potência da palavra, da doxa, no sentido de opinião, mas não no sentido negativo da opinião. Cada um pode dizer que tem gente que confunde, né, Alberto? Hein, pessoal? Tem gente, cada um tem sua opinião, o nazismo pelo seu lado e tal. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de idiotice, né? Estou falando de opinião. Acontece um fato, como agora, por exemplo, nós temos aqui o problema envolvendo aí parece ter uma coisa de armação aí nessa nossa questão dessa trama do PCC, que pretendia, talvez, promover atentados e tal, uma coisa ainda muito nebulosa, mas que mostra as patinhas e a cauda, né, de mais uma ofensiva contra o governo Lula e tal, mas podemos emitir opinião, eu posso, né, dar um pitaco bem fundamentado sobre, eu penso isso, o Alberto pode. Não, Lúcio, você está esquecendo que já aconteceu isso aqui, esse tal de Moro já fez isso aqui, aí o outro vai. Eu estou falando nesse sentido. Não é opinião no sentido
fantasiado, ornamentado, de que tudo tem dois lados e tal. O nazismo não tem dois lados. Eu estou fixando isso porque eu já enfrentei isso em sala de aula. Tá entendendo? Inclusive, eu falo muito, o nazismo, para mim, não está nem no âmbito da política. Para quem leu Mein Kampf, do Hitler, ele está numa lei de supremacia racial, dentro de uma lógica, de uma leitura, de uma construção de supremacia racial. É o Hitler que vai falar isso. Então, eu fecho esse exemplo e vou finalizar devolvendo a palavra aí, Alberto. É uma citação que eu acho sensacional de Claude Monet. Está no livro dela, O Processo de Sócrates, que eu também recomendo muito. É um baita livro desse tamaninho, o tamaninho estilo Byung-Chul Han, que é um autor fenomenal, que tem livros pequenininhos. O livro da moça é pequeno, mas o conteúdo é maravilhoso. Que ela vai dizer o seguinte, que tem a ver com esses mestres sofistas, inclusive com Sócrates. Né? A homologia entre o político e todas as manifestações da vida real, naquele período, naquele apogeu da democracia grega, que já no final do século V vai começar a entrar em um declínio, próximo à condenação de Sócrates, começava a ser colocada em questão. Né? É precisamente por isso que o movimento sofista desempenhou um papel fundamental. 2 pontos. Fazendo das leis, uma construção humana reveladora de interesses divergentes e não mais a ordem imutável exigida pelos deuses. Os sofistas colocaram a nu, despiram a realidade do fato político, lhe contrapondo uma ordem da natureza que, na melhor das hipóteses, lhe escapava. A gente não tem como explicar a natureza totalmente. Não temos. A gente nem dura para isso. Quem tem sorte vive uns 80 e poucos anos com muita saúde. Né? E, na pior das hipóteses, se opõe a ele. Ou seja, a lei da natureza, algo que se opõe a nós. A finitude está aí para sustentar. Não digo para provar, mas para mostrar que é isso. Né? Nós não duramos para sempre. Nós estamos aqui num plano de uma existência finita. Né? Então, Alberto, você quer complementar com alguma coisa? Acabou que eu falei pra caramba essa questão que tu levantou. Nada, mas assim, é sempre ótimo escutar esse tipo de reflexão que a gente consegue enxergar melhor determinadas questões, né? A partir da perspectiva do outro. Não, tudo que você falou, digamos assim, justamente o que me chamou a atenção nas suas falas, né, nas suas pesquisas, que a gente já vinha conversando ali no grupo, e que me interessou, já me chamou a atenção de cara, porque, a minha pesquisa, inclusive, ela é voltada para algo relacionado com isso, que é a questão da intersubjetividade. Vou tentar resumir basicamente o que é isso, para não falar muito aqui. É a questão de que, sempre existe um comprometimento de uma produção, digamos assim, psicológica não é a palavra muito correta, porque parece que eu estou tentando psicologizar os autores dentro de uma lógica de uma determinação de psique específica, não é o caso, né? Mas é no sentido de produção ou direcionamento de uma libido no sentido afetivo, e quando eu falo libido aqui eu não falo no sentido freudiano exclusivamente, mas libido enquanto um fluxo de energia que se afeta e se deixa afetar de um modo geral, e aqui eu estou utilizando uma linguagem junguiana, né, que é um texto que a gente também vem estudando aqui no canal, que, em alguma medida, na minha interpretação, remete essa questão da intersubjetividade, que o Jung trata no seguinte sentido. Ele diz assim, olha, no livro Tipos Psicológicos, ele tenta fazer um mapeamento de certas disposições psicológicas que o ser humano pode ter. Ele não faz uma investigaçãozinha qualquer, apesar que tem algumas lacunas, ele não estuda algumas civilizações, mas todo autor tem suas falhas, né? Mas, enfim, ele faz um estudo muito aprofundado, e a partir desse estudo aprofundado, né, de um estudo antropológico, muito, muito acurado, inclusive algumas viagens que o Jung teve a oportunidade de fazer para conhecer outros povos, outras tribos e etc e tal, né? Ele faz um mapeamento sugestivo de certas tendências psicológicas a se comportarem em relação a determinadas afecções ou determinados objetos ou determinadas projeções epistemológicas, diga-se de passagem, né? E parte dessa concepção dele está baseada numa noção heraclitiana chamada enantiodromia, que é a tendência dessa
essa libido enquanto fluxo de vida, mas pode ser interpretado nessa dimensão psicológica, né? Mas dentro de um sentido amplo e não meramente psicologizante, né? Como produção de subjetividade sempre em relação, né? Sempre no processo de dissolução daquilo que Hegel vai chamar de, digamos assim, de um processo de reconhecimento, né? Ali na perspectiva da dialética do senhor e do escravo, duplicação da consciência de si e afins, né? Que é basicamente a construção da subjetividade se relacionando com o sentido objetual, né? E essa construção é concomitante, não existe um processo, digamos assim, determinado de um lado que molda o outro de maneira, diga-se de passagem, predominante, apesar que isso que vai acontecer dentro da lógica do capitalismo, que é o que Marx vai criticar em alguma medida nos processos de alienação, de fetichização da mercadoria e afins. Mas isso já é outra história, né? Aí já é um ponto onde Marx vai criticar um certo resquício de idealismo na perspectiva hegeliana, inclusive, né? Por isso que Marx vai desenvolver a crítica no sentido material, né? Porque a concretude hegeliana não vai dar conta para ele, né? Ainda existe um processo que vai manter certas perspectivas metafísicas para o Marx ali no Hegel, né? Mas voltando para a questão aqui do Heráclito, existe essa noção de enantiodromia, que em alguma medida o Jung faz uma leitura do Zaratustra, do Nietzsche, que é muito interessante, né? Tem alguns seminários, inclusive, sobre isso. Que ele diz o seguinte: olha, o que o Nietzsche percebeu é que existe uma tendência muito próxima dessa perspectiva de enantiodromia heraclitiana, que é de nos fixarmos nos opostos enquanto projeções idealizadas. Ou seja, o que são os opostos, né? Podemos interpretar aqui basicamente como certos impulsos conscientes e inconscientes. O que é consciente? É aquilo que se expressa através da linguagem, através da escrita, através dos signos, né? O que é aquilo que é inconsciente? É aquilo que se explicita de uma maneira que eu não tenho a intenção de codificá-lo, né? Aí, o que ele diz é o seguinte, né? Há um processo de produção, de apego, inclusive epistemológico, a determinadas teorias que se aproximam de uma certa tendência de querer erigir um tipo de verdade que é proveniente dessa minha forma de construir a minha subjetividade sempre dentro de um sentido relacional. Objetivo, subjetivo, dentro de uma maneira, dentro de uma construção incessante, mas que acostuma a se comportar de determinado modo. É algo que, inclusive, o Deleuze e outros pensadores próximos da linha espinosista vão chamar de um certo sentido de assujeitamento, né? O sujeito não se produz de uma forma deliberada, né? Mas ele termina se viciando em determinadas tendências específicas. É o caso que você mencionou, inclusive, por exemplo, tem determinadas áreas da filosofia, e eu digo uma delas aqui sem medo de errar, que é a perspectiva da filosofia analítica, que não admite, inclusive tem até um termo que é utilizado pejorativamente em referente a esses filósofos, que é como se fosse chamar eles de sofistas, né? Que são os filósofos continentais, né? Como se fosse tudo aquilo que não presta da filosofia está lá, né? Roberto, desculpe interromper um segundo. Você falou bem, eu inclusive presenciei um encontro desse que o pessoal da analítica, em que o Foucault foi chamado de sofista. Mas não, assim, no meio, ele é sofista, isso aí não é filosofia. E parou a apresentação, ficou um embate ali, uma coisa muito louca, né? Só para completar, tá? Foucault, tá? Não foi Deleuze, não. Eu estava lembrando aqui. Perfeito, mas é porque eu estudo filosofia analítica também, justamente por conta dessa questão, né? Porque ao você observar de maneira mais atenciosa as construções epistemológicas desses autores da filosofia analítica, você vai achar inúmeras falhas, inúmeras incoerências, inúmeras projeções que são concebidas dentro de uma certa concepção lógica que é a escolha desses determinados autores, né? E aí não tem problema nenhum nisso, mas a questão é o seguinte: constrói-se uma epistemologia a partir da perspectiva da filosofia analítica, que é demasiadamente influenciada, inclusive, por Kant, a partir de uma certa construção cognitiva lógica, né? Que tem uma tendência predominante, lógico que não são todos os analíticos, mas existe uma tendência predominante de querer ser correspondida dentro de uma concepção lógica inexorável à realidade. Uma vez eu fui fazer uma seleção de mestrado, eu fui questionar o conceito de Frege, eu não vou lembrar exatamente qual foi o conceito, né? A partir dessa concepção intersubjetiva, que é o âmbito da minha pesquisa, né? Eu tento mapear essas questões em várias áreas da filosofia, inclusive dentro da perspectiva da filosofia analítica, e até tem alguns autores analíticos que utilizam o Nietzsche para pensar determinados
questionamentos dentro de certos conectivos lógicos a partir da concepção nietzschiana do perspectivismo e afins. Mas isso já é outra história, né? Mas tem alguns filósofos analíticos que tentam utilizar o Nietzsche para quebrar essa rigidez de uma lógica tradicional que tenta ser inexorável ao mundo. Né? E aí tem alguns pensadores que pensaram isso, inclusive tem até um brasileiro, que é o Newton da Costa, que tentou pensar a concepção dialética a partir de Lacan, dentro da lógica chamada paraconsistente, né? Então tem uma série de questões e problematizações, né, que surgem a partir dessa questão da projeção intersubjetiva daquilo que se apresenta como conceito, como uma suposta metodologia científica, que o Hegel também criticou lá na Fenomenologia do Espírito, que é o seguinte: essa tendência de a gente tentar observar o que é a lei a partir de um diagnóstico, ela sempre termina tendendo a se tornar falha, porque ela quer estratificar a lei. Mas a lei é a própria diferenciação dentro da concepção imanente. E aí remete muito a Spinoza, né? Quando você consegue perceber determinadas nuances, por mais problemas que o Hegel tenha, né, há essa dimensão da afecção dentro de uma dinâmica da própria diferenciação no Hegel. Né? E alguns hegelianos utilizam esse argumento para criticar esses que eles chamam de pós-modernos. Só que dentro do Hegel, esse próprio diagnóstico enquanto concretude, da diferenciação enquanto aspectos improváveis da projeção intersubjetiva, está diagnosticado lá. Entende? Então, é basicamente isso que eu queria dizer. Né? Essa projeção intersubjetiva me remete a essas questões, digamos assim, de disputas epistemológicas a partir de um certo sentido de construção subjetiva, no qual eu aprendo a me apegar. Né? E é difícil desconstruir isso de maneira incessante. O ser humano ele vai tender, lógico, de acordo com tudo isso que eu estou falando, né? E aí quem quiser discordar pode ficar à vontade. Mas ele vai tender, digamos assim, a parar embaixo de um determinado guarda-chuva epistemológico, porque a própria subjetividade é esse processo de se fixar nessas projeções unilaterais. E é difícil desconstruir isso de fato. Né? Enfim, acho que eu falei demais aqui, acho que você pode comentar e se quiser aí já fazer o arremate, não sei como é que está o seu tempo aí, pode ficar à vontade. Não tenho, tô ouvindo aqui, pensando, é o que eu te falei, tô fazendo reflexão que você está falando. Lembrando aqui uma coisa, uma correção bem rápida que eu queria fazer. Quando eu faço alusão a que da interpretação Aristóteles vai falar que a palavra ela é signo, né? A palavra é signo das afecções na mente, tá, pessoal? Eu, em algum momento, acho que eu falei paixões, eu fiz um pulo aqui, não é afecção, como as coisas afeccionam, e a escrita vai vai significar a palavra, né? Pois bem, rapaz, eu não sei, talvez se aproximando aqui das palavras de um fechamento aqui, eu entendi mais ou menos isso, né? Eu vou tentar aqui lançar uma semente, uma reflexão, né? Já que eu falei no Gorgias Leontino, né? É um pensador que eu estudo bastante há muito tempo, né? E eu creio que algumas ideias dele são muito atuais, né? Impressionante isso, né? Ele tinha uma visão muito, muito, muito profunda, muito apurada sobre o poder da linguagem. A gente está vivendo um momento, para puxar para o hoje isso, né? A gente está vivendo um momento com as redes sociais fazendo parte da grande rede, né? Que as linguagens, eu vou usar aqui o plural, né? Elas estão em evidência no sentido de que há uma convocação para que as pessoas se dediquem a compreender o que está ocorrendo com essa nova tecnologia que engloba a grande rede, né, com a possibilidade dessa conectividade total e plena, da interconectividade, vem num crescente de uns 20 e poucos anos para cá mais, e o fenômeno da amplificação das linguagens na rede. Né? Isso é um fato. O que eu estou querendo dizer com isso? Né?
Eu fico observando, escutando muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia, sobre mundos paralelos que as pessoas estariam vivendo, né? Das pessoas mais vulneráveis a serem persuadidas e serem manipuladas, a serem influenciadas acerca de perspectivas semidelirantes, fantasiosas de mundo e tal. Enfim, tem uma série de desdobramentos em torno disso que eu estou apontando, né? Que tem a ver também com as linguagens, tem a ver com a rede, tem a ver com essa era, né? Onde o falar, né? Esse convite ininterrupto a que as pessoas se exponham, escrevam, falem, se mostrem, né? E mudanças, né? Dentro do campo da comunicação, os smiles, os signos, né? O like, né? O dislike, né? A possibilidade do cancelamento, você fecha o acesso àquela pessoa, virtualmente não existe, nem você existe para ela, ou a possibilidade do total palco, né? Com aplausos totais, que é a lacração naquele momento. A gente está vivendo uma série, eu poderia ficar aqui horas descrevendo outros, né? O enclausuramentos por detrás da tela, né? Encobrimento de identidades por perfis falsos e tal. Tudo isso faz parte do universo que é todo erigido em linguagem. Nós somos habitados por linguagem e habitamos a linguagem também. E essa amplificação ela é um fenômeno, eu aponto isso como novo, né? Porque não tem tanto tempo que nós temos essa grande rede onde o virtual nos apresenta possibilidades de metaversos e de viver realidades virtuais como avatares e tal. E o que isso tem a ver com Gorgias, né? Bastante coisa, é o que eu vou fechar falando essa provocação. É que Gorgias ele foi um pensador que deu muito trabalho, né? Platão gastou muitos e muitos dramas indo e voltando, né? Em ideias do Gorgias para refutá-lo, eu creio, depois de ler muito Platão, e eu ainda leio e releio, de que, às vezes, fazendo uma leitura tendenciosa sobre as ideias do Gorgias, né, o Gorgias vai mostrar o seguinte, num texto dele chamado Sobre o Não-Ente, ele vai dizer uma coisa que Nietzsche retoma no Verdades e Mentiras no Sentido Extramoral, a coletânea de textos do Nietzsche vai apontar isso, bem parecido, né? Que é o seguinte, ele vai dizer, nós humanos, né, nós nunca conseguimos comunicar plenamente de um para o outro o real. Plenamente a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Ele explica no texto dele. O texto é magnífico, né? E esse texto ele é lido de uma maneira deturpada. Depois eu vou comentar isso no fechamento. Ele vai dizer o seguinte, o que nós temos é um aparato sensorial, né? Tato, olfato, audição, visão e paladar, né? Que funcionam em conexão com a psique, a mente. Vamos chamar aqui o cérebro para ficar uma coisa bem atual, né? E os neurocientistas também não se sentiriam excluídos da conversa. Pois bem, ele vai dizer o seguinte, o que é próprio a nós não é conhecer uma coisa cabalmente como ela é, né? Eu dei o exemplo do Sol, por exemplo, um exemplo bem radical, né? Que a gente está distante fisicamente, mas nós não suportaríamos, né? Sabemos através dos físicos e tal, nós não suportaríamos proximidade, né? Devido à força, à potência desse astro. Pois bem, o que ele vai dizer é que esse nosso aparelho sensorial, né? O máximo que ele vai conseguir é captar o que as coisas nos afeccionam, o nosso contato com as coisas, com algo áspero, com coisas quentes, com coisas frias, né? Com imagens e tal, e isso vai ser armazenado. Essa ideia que está no Sobre o Não-Ente, muito tempo depois, entre o
estou pulando aqui, atravessando uma floresta de pensadores para chegar até o Freud, que o Freud vai trabalhar, por exemplo, de que nós temos um aparelho sensorial que é também, de um certo modo, um aparelho de linguagem, um aparelho de memória, que faz o registro. Né? É isso, Borges vai dizer, no momento que a gente tem a posse de registros de memória do como que a coisa nos afecciona, né? A gente, no acordo da palavra, da língua, que é uma convenção, né? A gente comunica a afecção. A gente comunica como que a coisa nos afeta, mas não cabalmente a coisa em si. Isso não é abrir campo para que pode ser algo para um e para outro não é. Aquela história pejorativa do Protágoras, né? O quente é para um que pode ser o frio. Não, não é isso, não. Não é isso. Ele está dizendo não é isso. Exemplo. Medo. Né? Vou dar um exemplo de algo imaterial, né? Que não por exemplo, que não é livro. Tá? Esse livro aqui, por exemplo. Medo. Coisa assim. O entendimento que nós temos quando a gente ouve essa palavra, ela é um entendimento igual sobre certo aspecto, né? Quando eu falo para você, o Alberto, poxa, ontem teve uma situação que eu fiquei com medo. Você vai entender, porque você conhece o sentimento de medo, você sabe o que significa a palavra medo. Mas isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, o conhecimento da situação que eu vivi, da intensidade do medo que eu vivi, de como é o medo cabalmente para mim. E nem que medo consiga descrever da totalidade a experiência vivida. Eu estou usando um exemplo mais difícil, que é o exemplo de algo que é imaterial, que é um sentimento, por exemplo. Né? Aliás, o medo, na verdade, é uma emoção. Né? O que o Borges vai dizer nesse sentido é o seguinte: a gente comunica a palavra de um para o outro. Né? E nós somos seres que somos marcados, o que é registrado é a ficção. Quando ele vai para o texto Elogio de Helena, ele retoma isso. O que é o Elogio de Helena? O Elogio de Helena é um texto muito legal, muito bonito e muito profundo, em que ele faz uma defesa fictícia da Helena de Esparta, ou de Troia, como preferirem, que ela foi registrada na memória dos séculos, né, como aquela mulher que traiu, que ela fugiu com pares e tal, que ela causou a guerra de Troia, gregos e troianos. A Helena ela é a famosa anti-heroína. Né? E o Borges vai fazer uma defesa da Helena, mas não é para mostrar que a Helena ela pode ser a heroína ou a anti-heroína, e que e não é isso. Ele vai querer, na verdade, mostrar o poder, né, e o alcance da linguagem, da palavra, que é o ápice do texto. Né? Ele começa falando de Helena, ele começa falando que nós não temos como prever o futuro e ter em memória tudo do passado, nem conhecer todo o presente. O ser humano é um ser limitado, é finito. Esse aparelho sensorial, nosso aparelho de memória, aparelho de linguagem, ele funciona com a plenitude própria dele, mas dentro de limitações. Eu não estou aqui, nós estamos aqui e tal, mas a gente não está acompanhando basicamente nada do que está por fora da gente. E ele vai apontar no texto que a palavra, né, o discurso, a linguagem e a imagem, ela tem um poder sobre a psique, sobre a mente, que é similar ao de certos fármacos em relação ao corpo. Por quê? Porque produz alegria, medo, tristeza, comove, porque persuade. E ele usa o exemplo da filosofia. Ele fala, veja só a filosofia. Um filósofo defende ideias totalmente diferentes de outro filósofo, num embate discursivo, um questiona o posicionamento do outro. Os astrônomos e os físicos que fazem brilhar aos olhos de quem não vê o que eles dizem, apenas escuta, coisas que eles não estão vendo. E as palavras são capazes de fazer saltar os olhos, brilhar os olhos, né? Toda aquela beleza daquelas teorias, daquelas construções ditas científicas e tal. Ele vai dando exemplos disso, da palavra como fármaco. E, para finalizar, qual é o gancho que eu faço? O gancho que eu faço é o seguinte: eu não, com essa aproximação, dando um salto em séculos, não que eu diga que é uma psicagogia que a gente vive, né? Uma condução de psiquês hoje na rede e tal, não é isso. Porque hoje a manipulação passa muito também
pela coleta de dados, de informações, né, pelos jogos de poder, de relações de poder. Eu acho que está muito mais para Foucault e Deleuze do que propriamente para essa poder encantatório da palavra, né? Então, o discurso ele continua com potência, né? O discurso aficiona, um grande discurso é capaz de inflamar um auditório, uma massa, mas vivemos uma era na qual, previamente, uma agência, né, uma instituição, um órgão determinado, com tecnologia, sabendo dos gostos, dos medos e dos desejos das pessoas, possa construir planilhas fazendo predições, né, de alvos de propaganda política específica, direcionada. E aí sim é amplificado muito o poder de impacto, de persuasão, de convencimento e influenciação. Porque já se tem dados prévios da palavra. É como você se aproximar de uma pessoa, eu, você, que a gente sabe quase tudo sobre ela, coisa que nem ela se dá conta. Imagina, um ano mapeando os cliques, os gostos, né? Aonde a pessoa compra com cartão, que ela vai, os gostos dela, de medos, os sites que ela frequenta e tal, o time que ela torce, se está triste, se não está, se ela postou alguma coisa. Você, de posse de dados prévios, né? Fazer com que aquela pessoa se torne um objeto de influenciação para propaganda, seja para fins de consumo, ou seja para fins de posicionamento político, é muito mais fácil, né? Então, a gente está vivendo uma era, né, nesse aspecto que eu acho que a gente vai ter que se debruçar muito, né, sobre o poder e o alcance da linguagem, com todo esse aparato tecnológico também, até para poder ter dimensão do estrago que isso já está fazendo, né? De pessoas que estão, digamos assim, entrando em estados de desarmonia, que já é algo comum ao humano, né? Se desarmonizar psicicamente. Falamos aqui mesmo que bem rápido, aí, Jung, Freud e tal. Então, a desarmonia psíquica é uma questão humana, né? É uma questão totalmente humana. E nesse universo, com essa vulnerabilidade, né, a um poder tão grande de afecção como esse que eu estou destacando, eu acho que isso é um tema que nos convoca, né, a um aprofundamento, a uma reflexão no hoje, né? Não é pensar na época do Gorgias, na democracia de hoje, muito embora aquela democracia de Gorgias, de Sócrates, tenha adoecido com o sintoma grave da judicialização das relações políticas. A democracia grega ateniense também sofreu com isso. Os tribunais populares, o tribunal que condenou Sócrates, é um tribunal que condenou Sócrates, e não só ele, vários outros foram condenados em tribunais, um processo político, né? Proliferou naquela época também a profissão do caguete profissional, o psicofanta, delator. Por que isso, gente? Aí, para fechar agora. Porque, como os tribunais populares eram muitos, né, e os juízes eram sorteados, os juízes dos Eliastas, no Tribunal de Eliastas, eram sorteados anualmente, 6 mil, se não me engano, eles eram remunerados por processo. Então, o processo se tornou uma febre. O Aristófanes, quem curte comédia antiga, lê Aristófanes, leia o Vespas do Aristófanes, que é uma sátira com o sintoma da judicialização da vida política em Atenas. Parados por processo. Os caguetes proliferavam, eles andavam à espreita para flagrar alguém em uma situação supostamente legal, para chantagear ou mover processo e tal, porque os juízes ganhavam por processo, né? O Nuvens, que o Sócrates é caricaturado, Sócrates e Aristófanes eram amigos, provavelmente de copo, inclusive. O Aristófanes ele caricatura de uma maneira humorada o Sócrates. O Sócrates é o cara que vai ensinar o filho do cara, e um cara, a manejar o discurso para não pagar dívidas, coisa de cavalo, coisa de tribunal. Era uma fé. Atenas teve isso, né? Ou seja, era elevada à primeira potência a força do discurso, o poder da linguagem. Linguagem como arma de ataque, linguagem como defesa, né? Então, eu acho que se deixar, a gente vai ficar conversando até anoitecer, Alberto. Eu fecho aqui essa fala aqui agora, improvisei esse final, com agradecimento
grande, um abraço bem apertado, você pelo convite de ter vindo aqui no Gap Filosófico hoje, né? Pedindo já, desde já, a tua autorização para eu retransmitir no portal Fio do Tempo, colocando na descrição, eu vou colocar o link aqui para o teu canal, falando com a galera, né? E a todo mundo que esteve aqui presente nos acompanhando também. Uma alegria muito grande ter estado com vocês aqui, bater um papo filosófico, né? Também sobre essas pessoas, esses personagens que foram injustamente marginalizados, né, da linha história filosófica, né, e que eram filósofos também. Né? Sem eles, não tem obra do Platão. É isso que eu queria dizer. Se você tirar os sofistas, você não tem Protágoras, você não tem Gorgias, você não tem... Você mutila a filosofia. Você retira refutações sofísticas de Aristóteles. Você retira a retórica, o livraço de Aristóteles. Você retira a política. Então, é inseparável. Né? É inseparável. Isso me lembrou uma fala do Whitehead, que ele diz que depois de Platão, na filosofia, é tudo nota de rodapé. Né? Só se fez filosofia até Platão. Então, problemático isso, né? Muito, bastante. Bastante. Enfim, eu tenho um professor que falava assim, coisa da cabeça dele, e falava com humor, tá? Não era uma coisa... Ele não estava bolado. Estudioso, por sinal, muito. Falava assim, o Descartes com essa história da meditação e metafísica, com o método, aquilo ali é tudo requentado. Ele foi ver, ele viu isso no Platão, na discussão do Fedro, né? O Fedro tem uma passagem que é a discussão do método, que é uma questão do Hipócrates, da medicina mesmo, né? A decomposição do problema, né? As partes menores. Não. É muito legal isso, né? Eu acho que é uma coisa divertida até de pensar, né? Sem querer fazer uma diminuição aqui do René Descartes, imagina, a contribuição que o Descartes deu à filosofia é a contribuição própria dele, né? Faz parte dessa linha tão rica da história da filosofia também, né? É isso, meu caro. Então é isso, eu só tenho a agradecer. Eu tenho a impressão que se fosse estender aqui, a gente poderia passar bem mais tempo falando sobre várias questões aqui. Eu confesso para você que eu tenho uma reunião também. Não, ela não é agora, mas eu também não vou emendar. Vou dar uma pausa, porque esse tema é um tema muito gostoso, né? Foi muito agradável estar com vocês aqui. É um tema muito gostoso e que, em alguns momentos, acho que vocês devem ter reparado que assim, eu fico muito entusiasmado de poder compartilhar isso, né? Porque assim, a história da filosofia é legal poder falar de sofistas, porque eu creio que tem muita gente interessada que talvez até nem se dê conta, não tenha tido oportunidade, seja lá onde fez filosofia, de escutar esse ângulo que eu estou trazendo, né? Do quão próximos eram, nesse aspecto que eu tentei trazer hoje, Gorgias, Protágoras, por exemplo, de Platão e de Aristóteles. Havia uma proximidade, que não quer dizer que eles faziam filosofia do modo igual. Mas essa proximidade ela apareceu justamente nessa parte agonística do elo e nessa dialética que foi construída do modo como eles conseguiram. Né? A academia e o liceu são duas grandes escolas poderosíssimas, perduraram 8 séculos, se não me engano, até serem expulsas. Né? Então a gente está falando aí de uma marca na história do pensamento ocidental muito grande, que não é fácil de se enfrentar, né? E olha só, estamos fechando a conversa sem eu ter falado de um outro grande que eu estudei bastante, mas que morreu também, condenado num tribunal, que era o Antifonte, né? Que era um mestre sofista que filosofava. Filosofava. Está em Aristóteles, o Antifonte, o registro, que o Antifonte dizia que o que havia primeiro, né, era a desordem do imaterial, era a não matéria. Uma palavra em grego definindo isso. Ele tinha as ideias dele lá também. E era um cara que se especializou em vender discursos. Tá? Eu esqueci de falar isso, sabe, Alberto, pessoal? Uma das profissões de alguns deles era vender discursos para a pessoa falar e memorizar. Por quê? Não havia advogado naquela época. A lei não permitia. O Sócrates, por exemplo, o Sócrates não poderia ter chamado um advogado para falar por ele. Ele não precisaria, né? Pelo que Platão fala, o Sócrates era muito bom de papo, né? Mas ele não poderia. A lei ateniense exigia que você, acusado, eu, acusado,
fôssemos lá nos defender. E os logógrafos, alguns mestres sofistas, preparavam defesas estrategicamente perfeitas, né? Que eles conheciam as leis, entendeu? Então, esse era um cenário de uma época de uma democracia modelo, cheia de defeitos, porque mulher não era cidadã, e havia escravos por lei, defeitos graves, mas chamou-se democracia. Né? A nossa também tem. Temos escravos com verniz das leis, né? Diferentemente da ateniense, que, né, era definido por lei, né? O escravo podia. Platão tinha escravos, né? É isso, cara. A gente vai daqui a pouco, vou pegar o gancho, a gente vai emendar mais 1 hora e pouco aqui. Então, só tenho a agradecer mais uma vez por essa interessantíssima conversa. As portas estão sempre abertas quando quiser conversar, dialogar, fazer alguma exposição. Se inscrevam aí também no canal Portal Fio do Tempo, conteúdos muito interessantes, extremamente relevantes. E obrigado, Lúcio, pela sua disponibilidade, pela simpatia e pela conversa agradável. Prazer Valeu, todo meu, cara. até a próxima. Pessoal.